Fala galerinha, beleza? Moçada, nossa aulinha de hoje é entender o que está acontecendo com os Estados Unidos. Então nós tínhamos um tal de NAFTA que agora não existe mais porque houve um tal de Donald Trump que reformularia o antigo NAFTA. Tudo bem? Então é sobre isso que nós vamos bater esse papo rapidamente com vocês. Primeiro, o NAFTA ele vai ser um bloco econômico forjado em 1994, um acordo em Washington, representando Estados Unidos, Canadá e México. É um acordo geral de tarifas alfandegárias da América do Norte. Tá? Esse bloco econômico ele tinha como único objetivo estabelecer uma ZLC. Professor, o que é a ZLC? Volta lá naquele vídeo sobre teoria de blocos. É uma área de livre comércio onde apenas os produtos circulam. Tudo bem? Beleza? Bom, Fernandes, esse NAFTA estava funcionando, beleza, tranquilo e tal. O que houve com ele? Esse NAFTA ele vem apresentando vários problemas entre 1994 e 2018. Tá? Fernandes, dentre os problemas, o que nós teríamos aqui? Dentre os problemas, as profundas desigualdades regionais. Então você tem potências como Estados Unidos, maior PIB do mundo. Você tem uma potência chamada Canadá e você tem o México, gente. Um país emergente. Tudo bem? Então há um grande desnível social e econômico dentro dos países. Sempre que isso acontece dentro de uma ZLC, quem ganha? A potência sempre lucra mais. Tudo bem pra gente? Beleza? Bom, então as grandes desigualdades regionais dentro do bloco econômico seria o primeiro grande empecilho. Já diria o CEPAL, Comissão Econômica de Países da América Latina, em 58, que se eu quero promover o desenvolvimentismo de uma região, fundamentalmente eu preciso melhorar, certo? Essa distribuição de renda para que a gente tenha um espaço mais homogêneo, que não é o que acontece aqui. Segundo, nós temos o crescimento das chamadas indústrias maquiladoras. O que é isso? Muitas empresas americanas, indústrias, começaram a deixar os Estados Unidos para manufaturar onde? No norte do México. Fernandes, por quê? Porque era uma área que ofereceria vantagens alfandegárias, NAFTA, uma zona de livre comércio. Seria uma área em que nós teríamos doação de terrenos, infraestrutura, incentivos fiscais. Então, muitas empresas, principalmente automobilísticas, largam os Estados Unidos para produzirem seus carros no lado mexicano. Tudo bem? Fernandes, tudo bem. E qual é o problema disso? Muitas indústrias maquiladoras chegando ao México. É que essas indústrias se concentraram mais na área central e norte do México. Então, dentro do México, as desigualdades cresceram. E aí o norte, a região central e norte mais evoluída, e a parte sul continuou com seus velhos problemas, principalmente problemas camponeses. E isso fez com que nós tivéssemos no sul do México o problema de Chiapas. Chiapas é um estado de base principalmente indígena, onde você encontra mais de 70% da população na linha de pobreza extrema, onde existe uma profunda desigualdade social. Tudo bem? Então, uma população indígena esquecida. Essa população indígena esquecida, cada vez mais esquecida por conta da modernização central e norte, essa população ela vai protestar criando o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Um movimento de base guerrilheira que, com uma luta armada contra o Estado mexicano em 94, certo? Tentava ou pleiteava uma reestruturação desse Estado. Reforma agrária, uma redistribuição das indústrias e o fim do NAFTA. Esses eram os princípios do Exército Zapatista. Bom, eu sei que você deve estar curioso para me perguntar o seguinte, Fernandes, por que Exército Zapatista Libertação? Porque quando você pega a história do México, início do século XX, você tinha lá um grande caudilho chamado Porfírio Dias, que desagradou uma população indígena sem terras no México e uma elite nacional. E aí vocês vão ver o primeiro grande movimento social do século XX, que foi mexicano e não russo. Todo mundo, quando a gente fala do primeiro grande movimento, o pessoal pensa na Revolução Russa. Não, a Revolução Mexicana foi o primeiro movimento. Então, em 1910, Emiliano Zapata, no sul do México, juntamente com a liderança camponesa do norte, Pancho Villa, e parte da elite nacionalista se unem contra o porfiriato, o governo de Porfírio Dias. Daí homenagem a ele. Tudo bem? Então isso aqui representa um grupo de oposição e resistência ao NAFTA.
Um outro sério problema que nós temos é a questão dos imigrantes ilegais que cruzam a fronteira do México para os Estados Unidos e o crescimento das drogas, os grandes cartéis de drogas, como de Sinaloa, tá? Na região norte, o cartel do Golfo. São vários cartéis, Juarez, vários cartéis de drogas que se fortaleceram nessa região do México nos últimos 25 anos. Então isso vem aterrorizando a região mexicana e, consequentemente, a fronteira com os Estados Unidos. Daí aquele discurso xenofóbico do senhor Donald Trump que disse que não queríamos estupradores e traficantes aqui no meu país. Se referindo a quem? Ao México, defendendo a construção do muro, quer dizer, ao complemento do muro, que o muro já existe com o México. Trump também alegaria que o NAFTA estaria trazendo vários problemas comerciais aos Estados Unidos e ele pede uma reformulação urgente. Então ele começa a promover, né, um desacordos com o México e com o Canadá e consegue, em 2018, reformular o NAFTA. O NAFTA não mais existe. Hoje, quando você for falar do bloco, zona de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, você tem que usar esse referencial, o SMCA, Estados Unidos, México e Canadá. Então os americanos renegociaram com o México e com o Canadá os acordos do NAFTA. E quais são os principais princípios desse novo acordo? Bom, o que muda? Primeiro, setor automobilístico. O governo americano exige que grande parte das peças que serão montadas nos carros lá no México sejam produzidas nos Estados Unidos. Ou seja, ele não quer que o carro seja 100% produzido no México. Ele quer que parte das peças, 60% das peças que serão utilizadas nas montadoras do México, saiam de indústrias americanas. O que ele quer com isso? Aumentar a empregabilidade do setor industrial dentro dos Estados Unidos. Tudo bem? Caso e caso as indústrias não cumpram isso, quando o carro sair do México para ir para os Estados Unidos, esse carro vai ser sobretaxado como um carro importado. Então ele não vai ter garantias fiscais, né, dentro do acordo de bloco econômico. Tudo bem? Então a Ford quer manufaturar no México, ok, 60% das peças tem que sair dos Estados Unidos. Caso contrário, o carro da Ford, quando sair do México para entrar nos Estados Unidos, ele vai competir com qualquer outra montadora do mundo. O setor de laticínios, o governo americano acusa o Canadá de sobreproteger o setor de laticínios, prejudicando sua economia. Onde é que está o setor de laticínio dos Estados Unidos? Na região nordeste do país, nos manufacturing belts, nas proximidades dos grandes lagos americanos. Então os americanos se sentem prejudicados com o protecionismo exacerbado, segundo Donald Trump, que o Canadá faz. Outro ponto, esse acordo ele tem um prazo de validade. NAFTA era um bloco que não tinha prazo. Esse outro ele tem 16 anos só, então até 2034 ele vai estar funcionando. Em 2035, se os países quiserem continuar, eles vão assinar um novo acordo. Caso contrário, acabou ali. Tudo bem? E também tem uma pressão do governo americano para garantir e resguardar a chamada propriedade intelectual, garantindo, portanto, às empresas americanas, né, o respeito aos royalties que as pessoas desenvolvedoras de software, das indústrias farmacêuticas, de composições de músicas, etc, 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 possam garantir e possam resguardar para si esses recursos. Tudo bem? Beleza. Moçada, sobre Estados Unidos, sobre o NAFTA, que não mais existe, mas sobre o bloco Estados Unidos, Canadá e México, seria basicamente só isso. Tudo bem? Mas a gente vai se ver, claro, evidentemente, porque nós trataremos sobre a industrialização dos Estados Unidos da América. Beleza? Forte abraço, me acompanhe no próximo vídeo. Valeu!